pais nesse ambiente, nos envolvendo a todos. Me foi dado a incumbência nessa noite de falar sobre um tema que é de conhecimento de todos, eu acredito, um tema bastante importante, mas ao mesmo tempo um tema já divulgado, muito já debatido, é o mundo de expiações e provas. E assim, quando a gente fala que é um assunto já muito debatido, por que a gente toca diretamente nesse assunto? Eu acredito que todos nós, sem exceção, passamos por diversos tipos de situações no nosso dia a dia. Nós temos problemas com família, temos problemas no trabalho, temos problemas dentro das casas espíritas e todos, de uma forma geral, têm a sua própria história para contar. Literalmente, dentro dessas problemáticas que todos nós vivemos, nós não podemos determinar se a aprovação de um ou o problema de outro é maior ou menor. É aquela velha máxima que a gente fala que cada um sabe onde o seu sapato aperta. Pensando nisso, o que é que a gente pode falar? Nós somos, todos de uma forma geral, cientes da casa onde a gente vive. Então, eu sei dos meus problemas, eu sei como é a minha casa. Então, os problemas da minha casa são de total ciência da minha pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque todos nós, nesse exato momento, estamos no mesmo planeta. Então, se nós sabemos que a Terra é hoje um mundo de provação e de expiação, nós vivendo dentro desse planeta sabemos exatamente o que é viver num mundo de provas e expiações. A diferença é o que nós devemos entender porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Qual a necessidade de estarmos aqui? Em que momento nós viemos para cá? E quando isso tudo vai realmente se modificar? Eu acho que o foco maior nosso seria esse, de uma forma geral. Mas como a gente vai falar ainda assim desse tema, que é bastante complexo e ao mesmo tempo muito extenso, temos que falar primeiramente do nosso princípio. Nós fomos todos criados partindo do mesmo princípio de seres simples e ignorantes. No princípio, como diz o próprio Livro dos Espíritos, eram somente instintos. Então, como instintos eram semelhantes ao que nós vemos nos animais. Eles agem primeiro para depois ter alguma forma de pensar naquela situação. Então, nós como seres vivos, ainda em mundos mais atrasados, em mundos mais primitivos, éramos semelhantes a esses animais, éramos instinto puro. Então era muito comum a gente ter a necessidade da caça, a necessidade de matar para poder sobreviver. À medida em que o mundo, que as pessoas vão progredindo, a gente vai evoluindo, então esse instinto, pouco a pouco, ele vai se transformando. Ele vai deixando de ser o instinto primitivo e vai começando a desenvolver algo que a gente pode chamar de sentimento, consciência. E nessa consciência a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Então, no momento em que a gente começa a ter a consciência do que a gente está fazendo, a gente se torna responsável de uma forma mais direta pelos nossos atos. A gente não pode, por exemplo, diante das leis humanas, hoje, condenar uma criança pequena de 3 anos, por exemplo, que por um descuido dos pais pegou uma arma, mas por acidente ali atirou no irmãozinho, na mãe ou no vizinho, enfim. Essa criança não vai ser condenada. É mais fácil ser condenado quem deixou aquela arma ali do que a criança. Por quê? Porque aquela criança não tem a menor consciência do que ela está fazendo. Para ela, aquela arma pode ser comparada a um brinquedo que ela tem, ou algo que ela viu na televisão, ou num jogo, enfim. À medida que essa criança vai ficando mais velha, ela já passa a ter a consciência de que aquela arma é perigosa, que aquilo ali pode vir a causar um acidente, pode vir a causar a morte de alguém. Naquele instante, segundo a própria lei, aquele ser passa a ter responsabilidade sobre o ato que ele cometeu. Então, da mesma maneira, ocorre com o nosso desenvolvimento espiritual. Quando saímos dessa fase mais primitiva, nós evoluímos para uma fase mais da consciência e passamos a ter responsabilidades. Então, nesse instante que a gente passa a ter responsabilidades,
aquele momento nosso no mundo primitivo não tem mais encaixe. Não há necessidade daquele espírito permanecer no mundo atrasado. Ele precisa progredir para um mundo um pouco mais evoluído. Então, o próximo mundo, após o mundo primitivo, é justamente o mundo que a gente vive, o mundo de expiações e provas. Nesse momento que a gente encarna nesse tipo de planeta, a gente já tem a responsabilidade sobre atos que a gente comete. Então, por que o mundo se chama de expiação? Porque a gente vai expiar, ou seja, vai ter que resolver os problemas que a gente causou em vidas anteriores. E provavelmente resolver os problemas dessa vida atual em vidas posteriores. Ao mesmo tempo, a gente vai desenvolvendo essa consciência do certo e errado e também vai pouco a pouco se graduando. Então, o desenvolvimento intelectual do ser humano no mundo de provas e expiações, ele é muito superior ao seu desenvolvimento moral. Então, você evolui muito mais rápido na fase do intelecto. Então, no momento que você vai aprendendo também que aquilo não deve ser feito, que deve ser feito dessa maneira, e que determinadas situações são colocadas nas nossas vidas para nos testar, nós somos diretamente colocados no mundo de provas e expiações, e nesse mundo nós somos colocados à prova. Por isso passamos por determinadas situações que a gente não tem uma explicação. A gente procura ver dentro do nosso íntimo, até às vezes em consultas, que não tem nada a ver com vidas passadas, mas nada mais são do que situações que a gente precisa aprender a conviver e, mais do que isso, a superar aquela situação sem se perturbar. Então, deixamos o mundo primitivo e passamos para o mundo atual hoje, que é o mundo de provas e expiações. E, ao mesmo tempo, quando nós começamos a ter esse desenvolvimento intelectual, as nossas responsabilidades também aumentam. Passamos a ter essa consciência do que deve ser feito e do que não pode mais ser feito. Mas nós ainda estamos muito próximos, em alguns casos, em alguns espíritos em particular, daquelas encarnações mais primitivas. Então, aquele instinto que nos animava desde o princípio, de certa forma ainda está presente dentro do nosso íntimo. E não é muito comum, eu acredito que quase todos já passaram por determinadas situações, onde você é colocado numa aprovação ou numa expiação, numa situação de perigo, de confronto, enfim. E a gente reagir à situação primeiro e depois você fica se perguntando: por que eu não agi de tal maneira? Por que eu perdi a cabeça com uma coisa tão simples? Por que eu não pensei melhor antes de agir? Isso acontece justamente por isso, que por mais que a gente já tenha esse conhecimento, o lado instintivo nosso ainda é muito forte. Então é muito comum a gente primeiro reagir, para depois a gente raciocinar em cima daquela ação que a gente teve. Mas tudo vai fluindo de uma forma gradativa. Então a gente vai passando aos poucos, isso vai se modificando e o espírito vai desenvolvendo. E chega em alguns momentos, em determinadas situações que antes nos tiravam do sério, como o exemplo que a gente deu agora há pouco, a gente consegue contornar de uma forma bem mais simples. Isso se chama evoluir. Quando a gente supera um determinado problema, sem se perturbar com ele, a gente já evoluiu, a gente passou por aquela provação, a gente concluiu a nossa tarefa. Enquanto a gente não concluir essa tarefa, aquela provação vai ficar ali, vai voltar mais à frente. No máximo vai ter um momento de descanso e mais na frente ela vai passar por nós de novo, até a gente compreender a melhor maneira de passar por ela. E ao mesmo tempo, quando a gente vai adquirindo também mais conhecimento, as provações vão começando a aparecer. Eu sempre uso esse mesmo exemplo em quase toda palestra que a gente faz, quando a gente toca nesse assunto, e quando a gente está numa faculdade, aqui quem já fez, a gente aprende um curso, a gente faz muita aula teórica. Naquela aula teórica a gente aprende tudo o que deve ser feito dentro daquela situação.
Mas na aula teórica, a gente não trabalha com improviso. A gente trabalha com a técnica. Se você, por exemplo, fazer um curso de enfermagem, um curso na área de medicina, você vai aprender a colocar o soro, a colocar a medicação, a ferir a pressão, numa situação totalmente controlada. Mas você vai depois passar pela parte prática. E na parte prática você vai ver que é diferente. E é justamente isso. Na teoria a gente vai aprender, inclusive no próprio mundo espiritual, enquanto ainda desencarnados, a gente vem todo preparado para cumprir essa encarnação. A gente faz literalmente um curso preparatório. Quando chega aqui a gente está falhando. Isso por quê? Porque a gente tem a teoria, mas a prática ela é um pouco mais complexa. É mais difícil a gente chegar. E isso requer tempo, isso vai aumentando. E para vocês terem ideia de quão difícil é ainda esse mundo que a gente vive, dentro do mundo de provas e expiações existem infinitas tipos de pessoas, no mais diferentes tipos e graus evolutivos. Para a gente se ter ideia, muitos de nós aqui que estamos aqui no planeta Terra hoje somos exilados de outros planetas. A gente nota principalmente, isso não é uma regra, mas principalmente as pessoas são muito mais inteligentes do que outras. Um grau de inteligência muito superior. E ao mesmo tempo temos pessoas altamente evoluídas ainda, num estado quase primitivo. Existem aldeias indígenas, por exemplo, que eles mal têm contato com a civilização. Eles até matam as pessoas. Mas é necessário que eles estejam aqui, por quê? Para que eles possam continuar evoluindo. Então o contato com as pessoas é importante, é necessário. O que a gente confunde com destruir cultura. Mas esse contato com a civilização, com a modernidade, se faz necessário. Porque todo espírito tem a necessidade de evoluir. A gente não pode estacionar. Ou melhor, a gente não deve estacionar. Até pode. E de forma alguma é impossível regredir. Então esses seres que estão encarnados aqui no planeta Terra, de uma forma geral, menos evoluídos do que nós, como estamos um pouquinho à frente, temos a obrigação de auxiliar eles a evoluírem da mesma maneira. E o que é que acontece muitas vezes? O mundo, ele naturalmente, com a coletividade, o planeta evolui. Cada um evolui de forma individual e o planeta evolui juntamente com o coletivo. Então, quando toda a sociedade começa a evoluir, o planeta evolui junto. E o que é que acontece muitas vezes? Aqueles que evoluem muito mais rápido do que o planeta, esses conseguem o benefício de ir para mundos melhores. Muitas vezes. Ou ficam para missões. Aqueles que não acompanham a evolução do planeta, temam em ficar atrasados, naturalmente, esses serão os próximos exilados para mundos de acordo com sua evolução atual. Alguns aqui já devem ter ouvido falar dos capelinos, dos exilados de capela. É uma ótima leitura, recomendo para quem não fez ainda, e vocês vão entender um pouco o que significa o que eu estou falando agora. Desses espíritos que não progrediram junto. Eles são meio que obrigados a ir para planetas menos evoluídos, com uma forma expiatória, e ao mesmo tempo, semelhante ao que a gente falou dos indígenas, eles têm também missão de fazer com que aquele planeta menos evoluído possa evoluir com todo o conhecimento que eles têm na parte científica. Então acontece geralmente dessa maneira. E como nós falamos agora há pouco, só para reforçar, é muito comum isso. Quando espíritos muito mais evoluídos, intelectualmente do que outros, geralmente, não é regra, mas geralmente são espíritos que podem ter vindo de outros orbes, de outros planetas, com as mais diversas missões. E esses espíritos, por ter esse conhecimento um pouco mais elevado, o que é que acontece? Eles sentem
muito mais os efeitos de estar num mundo de provação e de expiação como o nosso. Por quê? Porque ele já tem determinada consciência de que aquilo ali poderia ser melhor. Ele sente mais a perversidade humana, por exemplo. Tem gente que hoje em dia lê uma matéria no jornal sobre um assassinato ou alguma coisa bem bárbara e simplesmente passa, aquilo não importa de jeito nenhum, ou faz até uma piadinha na internet sobre aquilo. E tem gente que realmente se comove, aquilo machuca, porque ele acha que é um absurdo já aquilo ali. Então são espíritos que já estão no degrau mais elevado. O intelecto dele já subiu mais, mas o moral ainda nem tanto. Por isso ele está aqui ainda. Então pouco a pouco ele vai começando a igualar o lado moral também com as próximas encarnações que ele vai tendo. E ele começa a sentir mais a pressão que está nesse planeta. Tem um capítulo no Evangelho do Espiritismo que fala da melancolia. Se alguém não leu, eu vou dar uma olhadinha também. E por que acontece esse momento de melancolia? É algo parecido com o que a gente está falando. O espírito sente saudade de casa. Essa casa muitas vezes é um mundo espiritual, onde ele deixou muitas pessoas. Em outros casos não, são de outros planetas de onde ele veio. Deixou familiares, deixou amigos e veio aqui para a Terra. E em alguns momentos ele sente aquela tristeza, porque ele se sente um peixe fora d'água. A sua energia, ao não seu ponto de vista, não é compatível com a energia do planeta onde ele se encontra. Eu acredito que muitos já passaram por uma situação semelhante a essa. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Evangelho nos diz que a gente tem que lutar contra esse sentimento. Por mais doloroso que seja estar aqui hoje, essa é a nossa realidade e nós temos uma necessidade de estar aqui nesse instante. E na maioria das vezes é para a gente aprender, para a gente evoluir. Porque não é tão bom estar falando para pagar, mas é melhor a gente falar para consertar, reparar erros do passado e ao mesmo tempo crescer com as provações atuais. Eu peguei um trechozinho do Evangelho, queria fazer uma pequena leitura só para reforçar o que a gente está falando. Diz o seguinte: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundo expiatório, em que as variedades são infinitas, mas tem como caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. É bem interessante quando a gente fala aqui, né? Grande variedade de situações diferentes, e todas elas eles falam que são espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, toda vez que a gente infringe uma lei de Deus, quais são as leis de Deus? São as leis da nossa consciência, são as leis do certo e do errado. Todos nós temos algo gravado dentro da gente, instintamente a gente sabe. Não é porque falaram que era os 10 mandamentos, outros falaram que era tal coisa, não. A gente sabe no nosso íntimo quais são as leis de Deus. E quando a gente infringe elas, tornamos rebeldes a essas leis, obviamente é necessária uma reparação, que é diferente do castigo, apesar de ter a palavra castigo. Mas Deus não castiga. Deus nos dá oportunidades da gente se reconstruir, da gente se reparar. A gente tem que, pouco a pouco, tirar isso da nossa mente, que somos seres perversos, que somos seres que estamos aqui para pagar, que somos seres que estamos aqui para sofrer, porque isso é um mundo de sofrimento. Pelo contrário, aqui é uma escola, aqui é um mundo onde nós realmente temos que espiar algumas situações, aqui é um mundo em que nós teremos que passar por determinadas provações, mas muito longe de ser um castigo. Porque ninguém veio para esse mundo para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa. O sofrimento é a forma como a gente enxerga o problema. Isso torna o problema um sofrimento. No momento que aquele problema a gente enxerga ele de uma forma diferente,
como um aprendizado, ele deixa de ser um sofrimento. A gente começa a crescer com ele. É fácil? Não é não. É fácil falar, mas é a realidade nossa. Todo quem acha que a gente está aqui vai sofrer. Esse vai sofrer de verdade. E vai ser muito duro passar por todas as situações da vida aqui na Terra. Fala mais o seguinte: nesse mundo, os espíritos exilados têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Vejam a situação. Estamos num planeta onde, pouco a pouco, a gente vem evoluindo, a gente vem aprendendo o que é ser bom, o que é fazer o bem, e aquele irmãozinho, vamos falar de outra pessoa, eu sou bom, né, já, ele não consegue. Ele tem uma forma de pensar totalmente diferente. Ele prejudica de uma forma muito fácil. Então aquilo me incomoda já. No momento que você se incomoda com o mal, você já está dando um passo positivo. É um passo abaixo da frente que você já está dando. E isso perturba, como nós falamos. Ao mesmo tempo, passamos pelas provas de desastres naturais. Nessas últimas chuvas que tiveram, eu me lembro qual foi a cidade, mandaram vídeo desse para mim. A casa do cidadão abre no meio. E ele está lá, ele vê a casa despencando na metade, ele está gritando, pedindo ajuda a Deus ali, a casa vai embora. Olha o desespero desse cidadão. Perdeu tudo. Imagine se de repente perdendo tudo. Você ficando sem nada, sem dinheiro, sem nada, zero, ao relento. Foi a situação que ele passou. Ele precisava passar por aquela provação? Provavelmente sim. Talvez ele não tivesse outro lugar para morar, tivesse que ficar ali. Então, são as provações da vida. Mas, provavelmente, eu não sei bem da situação dele hoje, ele recebeu alguns auxílios que eu soube, ele vai progredir, ele vai crescer diante daquela situação, ele vai lembrar daquela situação e no futuro aquilo vai ser ensinamento para ele. Hoje a gente vê só como problema, amanhã a gente vê como solução. E é assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do Espírito. É o que a gente falou. A gente está no mundo para pagar, para espiar e para passar pelas provas. De certa forma, não deixa de ser um castigo. A gente refazer uma tarefa. Mas naquele momento que a gente refaz e refaz bem feito, a gente progride. É o que Deus fala aqui no Evangelho. A gente dá um passo para frente. A gente faz um curso mal feito e reprova na hora da prova. Se a gente tivesse passado na sorte, a gente estaria apto para o trabalho? Provavelmente não. Faríamos besteira, poderíamos matar alguém ou construir uma casa que caísse na cabeça de alguém, enfim. Quando a gente reprova, a gente vai ter que rever todo o assunto de novo, contra a nossa vontade, mas vai ter que ver. E a gente vai fazer uma prova dessa vez, a gente faz bem feito e passa. E agora a gente aprendeu. Provavelmente aquela reprovação me salvou de ser um péssimo profissional. Então a reprovação que a gente tem na vida me tornará um espírito evoluído no futuro. Porque somente através do erro é que a gente aprende. Acertando sempre, uma hora vai dar besteira. Se a gente nunca errar, a gente nunca vai aprender. Então não se culpem através dessas situações de erro. E falando em provação e expiação, para a gente ver como as coisas são, né? As coisas de Deus funcionam aqui na Terra em relação às provas. Essa semana, eu vou contar uma história pessoal minha. Eu estava, minha família toda comigo no carro e eu tinha uma decisão para fazer. Eu estava muito ansioso porque a hora estava avançada e esse animal estava bem ruimzinho já. Eu estava muito nervoso, preocupado, eu também estava preocupado com ele. Eu tinha que chegar lá. E no meio do caminho, ali nos Guararapes, eu parei o carro numa posição normal do retorno que eu fui fazer lá, uma cidade danada da vida, dei uma reta, não bateu no carro, na porta de trás do carro. Amassou, não dava praticamente nada. Aí não, me deu seu telefone, tá, não sei o quê. E eu fiquei numa situação que, se eu fosse chamar o guarda de trânsito, ia atrasar o atendimento. Meu irmão ia morrer.
E se eu não chamasse o carro de trânsito, como é que eu resolvi aquela situação? Ia ficar prejuízo. Então, de certa forma, eu confiei. Eu confiei na mulher, peguei o telefone, e ela não pagou, foi só o jeito de se livrar dali mesmo. E eu fui atrás da medicação que estava me fazendo falta para fazer o atendimento. Deixei para lá aquela situação. Eu até me estranhei, no momento eu não soube deixar para lá. Deixei. Resultado, ela não pagou, fiquei com prejuízo. Valor, não vou citar aqui mais um valor razoável. Mas eu cumpri o que eu tinha que fazer. A gente foi até a casa da pessoa lá e salvamos a irmã. Está ótimo hoje. Teria provavelmente morrido se eu não tivesse ido. E ele está vivo. E o que aconteceu logo depois de que essa mulher teve feito isso? Apareceu 3, 4 vezes seguidos para mim. Então aquele valor que eu deixei de brigar com ela, pensando em fazer, naquele momento, fazer aquela ação, salvar aquele animal, não sei se teve alguma compensação nesse sentido, eu acredito até que possa ter sido, veio 3, 4, 5 vezes mais. Agora, qual a lição que a gente tira disso? Que até dentro das provações, quando a gente supera ela, porque já bateram em mim uma vez, e eu me manifestei, eu tinha comprado carro fazia 15 dias, meu primeiro carro, bateram a massagem todinha, fui em Recife. Aí foi briga, eu cheguei com a polícia, foi uma confusão. Naquele momento eu não passei no teste, bateram no meu outro carro, eu já me estressei tanto. Aí bateram nessa coisa, agora deixa, tranquilo. Vamos tentar resolver, mas não fica com o teu problema, isso não é problema para mim, não. É a prova. As primeiras vezes eu não passei. E só me trouxe mais problemas ainda aquela situação. Na primeira vez eu deixei de estar confraternizando com a minha família, porque meu carro estava amassado, eu estava irritado. Perdi um momento com a minha família inteira, coisa que não acontece mais. Mas agora teve uma recompensa, de certa forma. E toda provação que a gente passa acontece dessa maneira. Você vai entender no momento que você passar por ela. Tem uma provação, que eu não vou citar ela particular comigo, que eu sei que eu tenho que passar por ela. Eu sei porque ela volta o tempo inteiro. Quando eu não aguento mais, eu me desespero, eu chego até a blasfemar. Aí ela para. Surpreendentemente, ela para. Aí dá aquele alívio, como se fosse dizer, tá bom, tu não passou não. Recupera as energias, lá não fica de pé de novo. E vem de novo. Vejam, essa semana, quanto tempo eu tenho de espiritismo já aqui, me conhece? Essa semana, depois de tantos e tantos anos, eu compreendi isso. Graças a duas situações. Graças a essa batida no meu carro e graças a esse tema que a senhora me deu. E eu já fiz uma palestra sobre esse tema e eu não consigo entender isso. Hoje eu sei porque eu estou repetindo aquela mesma prova o tempo inteiro, porque ela quando chega eu me desespero. Eu tenho que entender como passar por ela sem desesperar. Enxergar ela como um ensinamento, de alguma maneira, que ela vai parar. Porque ela é uma provação, porque para. A expiação é contínua. Eu só compreendi isso agora. Eu estou contando essa história para vocês hoje, essa semana. Mas hoje eu compreendi. Hoje, terminando essa palestra, eu entendi isso. Para você ver o quanto é rico o Evangelho, o quanto é rico o livro dos Espíritos. Quantas vezes a gente já estudou o livro dos Espíritos? Mas é quando a gente estuda de novo. Mas eu não tinha entendido isso aqui, agora eu compreendi. É a evolução natural nossa. Há 10, 20 anos atrás, minha cabeça pensava de uma maneira. Hoje a gente vai criando experiências de vida, a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai escutando outras pessoas falando, e a gente vai compreendendo melhor a vida. Então, o mundo de provas e expiações é difícil, mas quando a gente olha por cima, quando a gente olha o problema de cima, a gente vê que ele é pequeno. Quando a gente está embaixo, a gente acha que ele é um alto. Só basta assim.
que você passa por ele. Então, no momento que a aprovação chegar, e vai chegar, ou já está, possamos ter essa reflexão de que aquele instante não é instante para o desespero, o pior que ela seja. É instante para você refletir. Como é que eu vou resolver esse problema? Todo problema tem solução. Quem estudou matemática sabe disso. Todo erro, mais difícil que seja, tem uma solução. Encontre a solução do problema. Que a aprovação passa. E em seguida, para a gente concluir, isso volta um pouco mais de 10 minutos. Passando desse momento de tanta turbulência do mundo de provações e expiações, naturalmente nós estaremos aptos a um mundo um pouco melhor do que o nosso. Seria o mundo de regeneração. E como nós vamos saber que estamos no mundo de regeneração? Infelizmente, a gente vê hoje muita gente oportunista, podemos dizer assim, vendendo um mundo de regeneração semelhante ao que muitas igrejas fazem com a possível volta de Jesus. Jesus vai voltar, essa última geração, o mundo de regeneração hoje, dentro de parte, não todos, de parte do movimento espírita, está ficando muito parecido. A gente fala mais do mundo de regeneração do que do nosso mundo atual. Literalmente vendendo uma ilusão. Não que o mundo de regeneração seja uma ilusão, mas a forma como ele está sendo passado, sim, é uma ilusão. Isso por quê? Porque estão datando o mundo de regeneração. Eu já vi várias reportagens falando sobre isso. Que ia ser no ano de 2057, outro fala de 2000 e pouco. Recentemente, foi falado por um médico bem conhecido no movimento espírita que o mundo de regeneração viria naturalmente após a pandemia da Covid-19. Tem no YouTube, quem quiser saber quem foi. Está lá. Mas vamos avaliar uma situação. Nós passamos por um processo de pandemia. Dentro da pandemia, o que foi que a gente aprendeu? Dentro daquela provação, que foi uma provação para muitos e uma expiação para várias pessoas. Quantidade de pessoas que morreram. O que foi que a gente aprendeu para evoluir? Assim que foi instaurado a pandemia, que foi dito que estamos num surto de Covid, e as pessoas começaram a se contaminar, e os meios de prevenção foram jogados na imprensa, qual era? Álcool, máscara, luvas, no começo até a luva usou, tropé, e curiosamente, até hoje eu não sei para que, papel higiênico. Passaram vários vídeos de pessoas que foram para supermercados, ficou atacadão aqui, e pegaram todo o estoque de álcool gel, uma pessoa só, botou no carro. Ou seja, eles se protegeriam de certa forma e todos os outros tinham problema. E aqui gerou confusão, teve muito bate-boca, as pessoas brigaram lá, tomaram os álcool dele na base da força, foi uma confusão bem grande. Aí, nesse instante, qual o ensinamento que foi feito aí? Do egoísmo? Se eu quero passar por uma pandemia, eu vou cuidar somente de mim? Se eu cuido somente de mim, se meu irmão pegar, ele não vai passar para mim? Então a coletividade ficou em segundo plano. Agora, em outra situação, depois de muito tempo a gente passando por essa problemática com álcool, com tudo, lançou-se as vacinas. Até hoje a gente tem controvérsia, algumas pessoas brigam por causa disso, mas alguns países tiveram o privilégio em relação a outros na aquisição das vacinas. E eles se vacinaram, vacinaram toda a população deles. Pronto, estamos protegidos. O país vizinho tem problema. Até hoje, pasmem, países africanos têm dificuldades de aquisição de vacina. Até hoje. Não conseguem se vacinar porque não conseguem comprar vacina. Agora imagine na época da crise, onde todo mundo queria comprar vacina ao mesmo tempo. Pensando nisso, vocês acham que
por todo o cenário que a gente viveu durante esse período de pandemia, o mundo estava próximo de um mundo de regeneração, onde o bem basicamente iguala-se com o mal, chegando ao ponto até de superar. O mundo já estava pronto. A Covid mostrou isso para a gente. Eu acredito que para seguir o pensamento desse médium, teria que ter sido uma catástrofe. Teria que ter sido exilados de uma forma, um meteoro aqui, e ter levado muita gente. E eu acredito que o pensamento foi dentro desse parâmetro. Julgou-se que, como estavam morrendo muitas pessoas, sempre noticiando o número de cada vez mais de pessoas morrendo, acreditou-se, segundo ele, talvez, ou o espírito que inspirou, se é que teve um espírito, de que iam morrer todo mundo que não tinham mais condições de estar aqui na Terra, que não é mais compatível com o planeta Terra. Aí chega a OMS, determina que a Covid não é mais uma pandemia. E onde é que fica agora esse médium? Com essa evidência dele, com esse número, essa data perfeita. Passou por charlatão. Infelizmente a palavra é essa. Então, gente, o mundo de regeneração, ele realmente vai chegar nesse planeta. Mas não tem dia e é hora datada, não. Isso vai ser de uma forma progressiva. Pouco a pouco, muitos de nós não vão estar nem aqui. Ou vamos estar aqui numa nova encarnação, talvez. Talvez. Porque uma coisa é certa, né? Espíritos não vão voltar. Para que possa nos regenerar, a gente tem que acompanhar a evolução. Isso é certo. Então isso vai correndo dia a dia de forma progressiva. À medida que vai saindo o ruim, vai chegando o bom. Espíritos mais evoluídos vão estar aqui, vão nos trazer novos ensinamentos, novos conhecimentos, vão trazer exemplos morais para que a gente possa seguir. Mas enquanto a gente ainda estiver num mundo onde a vibração é muito densa, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, enquanto estiver dessa maneira, continuaremos no nosso bom e velho mundo de provas e expiação. Outro falou que Chico tinha dito que tinha uma data exata. Só que Chico não falou isso para ninguém. Então fica muito fácil de dizer que, e é muito comum a gente ver hoje no mundo, até em palestras, histórias que se brincar não foram nem que aconteceram de verdade com o próprio Chico. Então a gente tem que tomar cuidado. Usar o nome de Chico, você dizer, ó, certa vez, Chico Xavier falou, todo mundo acha que é verdade. A gente tem que pesquisar. Mas, infelizmente, nós estamos num meio hoje onde a gente precisa, há uma necessidade de uma idolatria. A gente precisa idolatrar A ou B. A gente perdeu o poder de raciocínio. Quando a gente estuda o Espiritismo desde o seu princípio, da codificação espírita, do livro dos Espíritos principalmente, a gente entende que as revelações espíritas não vêm exclusivas para A e B. Ela vem em vários pontos do mundo ao mesmo tempo, para justamente comprovar-se que é real. Então desconfie daquele médium que chega com revelações mirabolantes. Qual foi a investigação que teve? A investigação que teve foi nenhuma. É porque ele já é famoso, entra como verdade. É melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é pregado no Espiritismo. Então, mundo de regeneração vai chegar. Mas a gente tem que viver o dia de hoje. O passado, ele existe para que a gente possa viver melhor o presente. E a gente vivendo o melhor presente, porque a gente tem um ótimo futuro. Essa é a lição que a gente tem que ter. Então não se assuste. Pés no chão. Vamos viver o mundo que a gente está hoje. Vamos aprender com todas as provações que vão ainda passar na nossa vida,
Tenhamos ânimo, tenhamos coragem. Não somos desgraçados, como a gente escuta muito. Não somos desgraçados. Somos imperfeitos, que é diferente. Somos alunos que estamos aprendendo. Nunca aceite quando alguém diga não presta, fulano não presta. Pensa que tu presta teu passado. Não, passado é no passado. Se Deus não me condenou, por que eu vou deixar que Ele me condene? Ou eu mesmo vou me condenar? O maior fato que Ele não me condena pelo meu passado é que eu estou aqui hoje. Posso estar espiando Ele? Posso. De forma parcelada. De forma parcelada. Porque até onde eu aguento. Então sejamos gratos a Deus sempre. Cuidado com falsos profetas. E que Jesus nos abençoe.